que nós temos aqui? Um gráfico cru, né? Você ligou a plataforma aí, tem a opção, tá no contrato aí do mini índice, né? E tá no time frame aí, no tempo gráfico de 5 minutos. Geralmente é um tempo gráfico muito utilizado aí no mercado. Geralmente talvez seja o que você tem ouvido falar que seria ideal começar. Então, o que você faria, né? A gente está fazendo a leitura aí do mercado do dia 21 de janeiro aí, tá? E o que você faria com essas informações que estão na sua tela aí? Exatamente assim, né? Previamente, acredito que você saiba, né, que os candles brancos, né, são candles positivos e os candles pretos são candles negativos. Então, o que você teria feito, né, de operações durante esse pregão, tá? Fica um pouco esquisito e difícil de interpretação, né, olhando assim exatamente o que você poderia ter tido de oportunidade para fazer e o porquê fazer, tá? Então vamos lançar luz, né, nessa tela e vamos agora sim ter uma capacidade aí melhor de interpretação, tá? A não ser que você seja um mestre de leitura de candles que tenha decorado as dezenas de padrões possíveis, né, incomensuráveis de combinações que na grande maioria deles são falhos, né? Poucos têm uma assertividade acima de 60%, mas enfim, vamos aí à nossa regra de coloração. E a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que fazer a inserção dessa regra, mas primeiro a gente vai mudar uma coisa, que nós não vamos usar os candles, os sticks padrão, né? O gráfico de barras ou de velas. Nós vamos mudar para o gráfico de Renko. Não sei se você já ouviu falar no gráfico de Renko. A diferença do candle, né, para o Renko é que no candle, a cada vela, né, ou a cada barra, ela fecha, né, ela é desenhada, ela é plotada no seu gráfico de acordo com aquele time frame, aquele tempo. Por exemplo, aqui nesse exemplo, cada barrinha dessa significa que o mercado oscilou, né, ele trabalhou durante 5 minutos como um relógio, e fechou 5 minutos, ele vai fechando de acordo com aquele, ele vai dar aquela coloração, né, branca, positivo, e negro, né, negativo, dentro do tempo de 5 minutos. Independente do que esteja acontecendo no mercado, é por tempo, tá? E você vai ter que tomar sua decisão por tempo. Por isso que nós vamos usar o gráfico de Renko, que é um gráfico atemporal, ele não está preso ao tempo, tá? Mas sim a níveis de preço. Então, cada box que a gente chama no Renko, a gente chama de box ali, ou tijolo, ele não vai fechar a cada 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10, 60 minutos. Ele vai fechar a cada quantidade de pontuação, né? Então, a cada quantidade de pontos que ele alcançar, aquele box se fecha. Se ele não alcançar aquela quantidade de pontos, tá? Ele não vai fechar. Tá bom? Somente quando colocar aquela quantidade de pontos que nós vamos programar. Por exemplo, aqui no índice, já vamos mudar aqui, nós vamos usar o Renko de 21, né, que nós chamamos aí 21R, ou seja, e esse 21 significa o quê? Que esse box do Renko, ele tem uma soma matemática, tá, de 100 pontos, ou seja, sempre que o mercado, sempre que alcançar a quantidade de 100 pontos, quer seja positiva ou negativa, aquele box ele vai se fechar, né? Ele vai fechar seguindo a padronagem aí do default, né, da plataforma de branco para positivos e negros para negativo. Então vamos mudar aqui. A gente vai digitar, você vai digitar aí 21 na sua plataforma aí e vai estar aqui, ó, 21 ticks de Renko, tá? Então cada tick do Renko, cada ticks, ele equivale aqui para o mini índice, ele corresponde a 5 pontos, tá? A 5 pontinhos aí do mini índice, tá? Então, por isso que nós temos aí esse somatório de 100 pontos. Ah, mas não seria 20? Sim. De acordo com cada plataforma, existe essa diferença aí de 5 pontos para mais ou para menos para a questão daquele fechamento exatamente do cálculo matemático. E aqui nessa plataforma a gente usa o 21, que dá exatamente os 100 pontos, tá? Então,
21 ticks de Renko, tá? Então temos aí, já mudou alguma coisa, né? A gente já consegue enxergar aí, talvez, alguns níveis aí de suporte, de resistência, mas ainda fica um pouco subjetivo daquilo que nós faríamos, né? Ainda tem um engodo aí, algo perigoso que a gente precisa corrigir, é com relação, vocês perceberam, vou voltar aqui no gráfico de velas, né? Vamos voltar aqui para os 5 minutos. 5 minutos, né? Nós temos, até por isso temos o nome, nós temos aí esses pavios, né? Ou essas sombras aí, que o corpo, tá? Do candle, né? Só que e alguns deles a gente tem pavio, né? Ou sombras bem acentuadas, e na verdade o nível de preço ele foi até ali, né? Nesse ponto, e foi rejeitado e fechou abaixo. E isso também acontece no nosso gráfico de Renko, tá? Só que no padrão do Renko, né, como ele foi concebido, né, para ficar mais limpo, mais clean, né, dar uma condição, uma capacidade de leitura bem mais assertiva, ele não tem essas velas aí, essas sombras, esses pavios, né, melhor dizendo. Mas nós precisamos mudar isso, tá? Nós precisamos mudar isso. Então, para que a gente resolva esse problema aí e não seja enganado aí, né, pelo gráfico, a gente vai clicar aqui com o botão direito, tá, em cima aqui do box, e vamos em propriedade do gráfico, tá? Vai abrir essa janelinha aqui, propriedade do indicador de preço, e tá vendo que está marcado aqui como automático, a gente vai mudar para candle, tá? O que vai acontecer? Você coloca em aplicar. Aí nós passamos a ter as nossas velas aí, né? As nossas, melhor dizendo, nossos pavis, né? Ou as nossas sombras, também no box de Renko ou tijolo, como você preferir, tá? Isso já facilita muito, né? Por exemplo, imagina, né? A gente tomar uma decisão aí com o fechamento do box, né? E eu, por exemplo, colocar aqui um stop, né? Nessa mínima aqui desse box. Só que se eu desconsiderar esse conhecimento da questão da sombra, né, eu poderia ser estopado aqui. Então, sempre a gente vai estar utilizando aí essa distância aí das sombras aí para a colocação do stop, como você vai ver mais à frente aí. Aqui fica um pouco subjetivo em saber aonde colocar, por que colocar aí, por que não, mas ainda falta a luz, né? Falta as cores no nosso gráfico aí. Então, já temos isso programado, já melhorou bastante, né? Um pouquinho a questão de conseguir entender o que fazer. Vamos fazer uma coisa simples aqui, não sei se todos têm conhecimento, mas é um indicador muito simples aqui, a gente não vai focar nele hoje, né? Aí vamos colocar aqui uma média móvel que funciona muito bem com o nosso amigo Renko, é essa média móvel de 96, ainda mais no ativo do mini índice, tá? Não sei se todos têm muito conhecimento dessa média, assim, ao longo dos últimos anos, eu vim testando vários indicadores, o que combinava mais com o Renko, as adaptações nos indicadores, enfim. E eu cheguei a esse número aqui, tá? Que é um indicativo muito interessante, né, de operação aí no Renko, ou seja, né, para traders mais conservadores, eu só vou buscar operações de compra de um box fechando acima dessa média aqui de 96, né? Então eu compraria aqui, né, um box positivo, branco, né? E operações ao contrário, ou seja, inversas nessa direção, fechamento de um box, né, abaixo dessa média de 96, eu entro vendendo, né? Então, a gente viu aqui, ó, 1.400 pontos, aqui teria dado 280 pontos, né? Aqui também teria tido compra 300 pontos, né? Enfim. Outra venda aqui, ó, 600 pontos. Isso simplesmente fazendo isso, tá? A gente já teria esse indicativo aí, bem interessante, né? Então, vamos tirar aqui essa média e vamos agora ao que interessa, tá? Ela pode ser usada em conjunto com outros indicadores, assim, é bem simples. Te cria uma disciplina, né? Eu só compro acima dessa média e só vendo abaixo dessa média aí. Mas vamos aí. O que a gente vai fazer agora, tá? Agora nós vamos dar luz, né? Trazer luz
a essas trevas que temos aqui. Então vamos aí nos ajudar para a nossa análise. Eu vou clicar sobre aquele box, né? Qualquer box aí do Renko, eu vou colocar inserir regra de coloração, tá? Qual regra de coloração, tá? Eu vou colocar mais, e vamos aqui, ó. Deixa eu colocar essa aqui, ó, 3M Pro R, tá? 3M Pro R, R de Renko, tá? Tem a 3M Pro C, que é para Kendall, né? Mas aí é outra formatação. O nosso objetivo é a 3M Pro R para Renko, feita exatamente para Renko. Olha só como o nosso gráfico já dá uma mudada. Mas você fala assim, mas está bem colorido, o que isso quer dizer? Bom, ele quer dizer que agora os nossos boxes positivos, né, de alta são os verdes e os negativos são os vermelhos, tá? Mas e esse azul e esse amarelo? Lembra que tinha aqueles pontos ali de inclinação, né? Ou de mudança de rota do nível de preço? São exatamente agora esses nossos chamados pivôs, né? Pivôs aqui do Renko. Então, nós temos aí pivôs de alta, que são os boxes azuis, tá? Os boxes azuis, eles têm essa conotação aí especial para nos dizer a mudança de direção, tá? Então, nós temos aí os famosos que eu apelidei de box azul, né? É óbvio, né, que não teria um outro nome aí, né? Então são pivôs de alta, tá? E temos os nossos boxes amarelos, tá? Os nossos boxes amarelos, que eu dei esse nome aí, né? Bem, não tinha como ser diferente, né? Box amarelo. Então, você está dizendo que sempre que eu ver um box amarelo eu vendo e sempre que eu ver um box azul eu compro? Simples assim? Poderia ser tão somente isso? Pode. Você pode fazer isso? Pode, mas você vai me se lascar também algumas vezes, tá? Porque não necessariamente é um indicativo, pode estar iniciando uma área de range aí de lateralização, tá? Ou distribuição ou acumulação. Então, você precisa identificar as regiões, tá, aonde esses boxes amarelos ocorrem. Só um exemplo aqui, vamos voltar naquele indicador simplesinho da média. Vamos colocar aquela nossa média aí famosa de 96 que a gente usa. Olha só, lembra que ela tinha aparecido? Olha só, a gente tem aqui, ó, né, um pivô de alta, né, um boxe azul, né, revertendo aquele movimento de baixa que estava tendo em cima da média, respeitando a média, né? O mercado tentou segurar aqui também, né? E temos aqui o que? Um box amarelo, né? Que é um pivô de baixa, justamente quando perdeu essa média, né? Então dá um indicativo aí para gente que, confirmando mais uma vez essa compra aqui abaixo da média, embaixo desse box amarelo, né? Por quê? O box amarelo é diferente do box verde e diferente aí do box vermelho, melhor dizendo, porque, como eu falei, o Renko ele tem uma pontuação, um cálculo matemático. Então, eu consegui isolar esses boxes que tem uma dupla pontuação no sentido inverso. Ou seja, ele anula aquele movimento vigente, tá? E vai na direção contrária. Para fazer isso, ele tem que ter uma força dupla para empurrar esse preço de forma contrária. É por isso que ele ganha essa outra coloração e nos marca esse ponto aí de inflexão desses pivôs aí de viradas, tá? Então, boxe azul indicativo para alta e boxe amarelo é um sinal de baixa. E saber o contexto, né, onde eles ocorrem. Então, o exemplo aí da nossa simples média de 96 períodos, tá? Então, temos essa coloração. Ah, mas e o boxe roxo que eu estou vendo aí que apareceu bastante aí no gráfico? O boxe roxo é um boxe que eu chamo de exaustão, tá? Exaustão de baixa, tá? Então o que ele vai querer fazer? O boxe roxo ele está pré-anunciando que o mercado ele está tentando virar, tá? Para positivo, só que ele não conseguiu alcançar aquele cálculo matemático. Na verdade, ele até fez aquele cálculo que deveria. Na verdade, ele alcançou a pontuação para ser um boxe azul, tá?
Só que ele fechou um pouco abaixo daquela pontuação. Então ele continua no movimento descendente, né, no caso de queda, né, mas ele está indicando que o mercado ele já está estressado daquela queda, ele está tentando virar e ainda não conseguiu, tá? E ainda não conseguiu, mas ao longo do transcorrer dos tradings, tá? Ele vai tentar fazer essa mudança aí de direção, tá? Ele é mais um alerta, né? Tem como fazer operações de scalp dentro dos boxes lilás e dentro do boxe azul, tá? Porque quando eles plotam e pintam no gráfico, você tem que já fazer essa atuação na hora ali para fazer um scalp dentro do box, antes do fechamento. Aí já fica um treinamento, né, mais avançado, alguma coisa aí para um outro vídeo aí. Vamos falar aqui do básico aqui, tá? Para você que está começando agora e conseguir operar de forma assertiva, né, e de forma racional e saber exatamente o que está fazendo. Então, você vai identificar aí no teu gráfico, né, os pivôs de alta, né? E é em cima desses pivôs de alta que você vai fazer as suas entradas. Então é sempre no fechamento do boxe, tá? Sempre no fechamento do boxe azul. O ideal é se esperar a confirmação no segundo boxe, ou seja, o que vai vir depois do boxe azul? Vai confirmar um boxe verde? Então vamos continuar o movimento. Ah, mas aí eu posso perder um pouco. Sim, mas aí te garante a tranquilidade aí de você não sofrer qualquer tipo de violinada. Por exemplo, aqui, e o stop vai ser sempre aonde? O stop não é barato, tá? O stop é um stop de proteção, um stop técnico, tá? Naquela mínima, né? De rejeição ali de preço, tá? Então vai ser sempre na sombra do box azul, no caso, nas operações de compra, né? E nas operações de venda, a colocação do nosso stop é um stop técnico, ele vai ser sempre na sombra do boxe amarelo, tá? Então você tem que ter capacidade, né, de absorver esse stop aí, porque colocar ele no local mais próximo para essa estratégia, para esse tamanho de renco, não é recomendável, que você pode sofrer violinadas, aí, stops desnecessários. Então você vai sempre buscar essa colocação aí do teu stop da tua entrada. Entrando, fechamento acima do boxe azul, tá? E stop na sombra, tá? Isso aí pro azul e pro amarelo. Então, eu acho que ficou claro aí. Mas está faltando coisa aqui ainda, tá? Então, a regra de coloração, ela já nos ajuda dessa tomada de decisão. E agora vamos ver os locais, os melhores locais de trade, né? E o que a gente pode usar aqui para poder nos ajudar nessa leitura aí, tá? Então o que nós tivemos aqui de operações aqui? Vamos tirar isso aqui, vamos tirar isso, vamos tirar isso aqui e vamos tirar isso aqui. Então, o que eu uso agora? A gente vai usar um indicador, tá? Um indicador muito poderoso, tá? Que eu não sei se é muito utilizado. Você vai colocar aqui IT, ou então bota IT aqui, IT. Nós vamos usar o Ichimoku Cloud, tá? Ou nuvens de Ichimoku. Aplicação nova na janela não, em cima do WinG, né? Que é o nosso gráfico aí, o WinG21. Ichimoku Cloud, né? Esse indicador foi desenvolvido para que o trader possa avaliar a tendência e a força do ativo e seus pontos de suporte e de resistência, sem a necessidade de qualquer outro indicador técnico, tá? Na verdade, não precisa, mas a gente vai usar ainda um outro indicador para nos ajudar aí na tomada de decisão, tá? E aumentar aí os nossos ganhos. Caramba, agora complicou, né? Ficou uma salada de frutas aí, muito colorido. Não tem problema, nós vamos ajudar aí, vamos mudar isso aí. Então, você vai clicar em cima aí do teu Ichimoku aí. E em propriedades aí do Ichimoku Cloud, né? Nós vamos aí nos parâmetros, tá? Então, o default aí, o padrão, tá, desse indicador, tá, ele vem aí com a Tenkan 100, que é a média mais rápida aí, a curva mais rápida de 9 períodos, né? Aqui de um 100 de 26 períodos, e a C com Span B, né, que é de 52, né, que é a média adiantada aí. O que a gente vai fazer, tá? Nós vamos adaptar esse indicador para o renko. Então aqui você vai passar para 6,
na QG 100 você vai passar para 12 e na Sencon Span você vai passar para 24, tá? A gente já dá uma mudada na nossa nuvem aí, porque aquilo lá é para candle, tá? A gente está usando o Renko. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai mudar aqui de linhas de clássico para preenchimento com cor e vamos tirar a Tencon 100 e a QG 100, tá? E a Chikou Span, vamos ver aqui. Isso. Chikou. A Chikou a gente pode deixar aqui. Eu não vou tirar agora, vou tirar ela agora só para te entender. Depois a gente coloca aqui, tá? Mas ela a gente pode usar. Legal, né? Então nós temos aí a nossa nuvem, tá? A nossa nuvem já adaptada para o Renko. Mas está faltando um detalhe aqui. Ela ainda não está muito legal. E a gente vai aplicar sobre a nuvem aqui. A gente vai clicar em cima do indicador, né? Que nós adaptamos para o Renko. E inserir regra de coloração. Qual regra de coloração? A regra de coloração OBV. Lembra aquele indicador OBV, que tem o indicador OBV? Aquela linha que vai apontando para cima e para baixo ali, que vai direcionando aí se é baixa, se é alta, né? A gente vai inserir essa regra de coloração no nosso indicador Ichimoku, né? A regra OBV. Olha o que vai acontecer. A gente vai ter o OBV dentro da nossa nuvem. Então, à medida que o preço está caindo, a nuvem ela vai sendo pintada ali, como se estivesse acontecendo ali raios ali, né, trovões na nuvem, e ela fica vermelha. E quando o preço está subindo, o OBV agindo ali, a nuvem ela vai colorindo verde, vai plotando ali verde para a gente saber o que a gente está fazendo e aonde está fazendo. Olha só agora a luz, né, que nós temos aqui. E a gente não precisa de mais nenhum outro indicador. Com isso aqui, a gente já consegue operar. Eu não vou entrar na Sekou, fica para um outro vídeo, que a gente consegue ter área de suporte e resistência, trazer informações do passado, para a gente conseguir colocar aí proteções aí da questão de stop, de entrada ou de saída. E vamos se concentrar só na nuvem aqui. Então, o que a gente faz aqui? A nuvem e os nossos pivôs. Olha só. No pregão de ontem, o que nós tivemos aqui, ó? Fechamento do box vermelho, tá? Abaixo da nuvem, tá? É venda, tá? O stop colocado na vela desse box, né? Então, o mercado andou aí, ó, 1.500 pontos, tá? Aí, qual outra operação que eu vou buscar? Eu só venda, fechamento do box vermelho ou amarelo, preferencialmente, seria um pivô, né? Seria o mais indicativo de força daquele movimento, perder na nuvem. E a compra, eu vou buscar a compra quando? Fechamento de um box azul ou um box verde acima do cume superior da nuvem. Eu busco só operações de compra. Então eu não vendo acima da nuvem, tá? E não compro abaixo da nuvem, tá? Eu só vendo só abaixo da nuvem e compro só acima da nuvem. Então, nós tivemos aqui essa operação, tá? Que ela gerou aqui, ó, potencial de ganho aí de 900 pontos. É por quê? Se você for usar aí a questão tradicional, né? Você vai sair quando, né? Você vai sair quando você tiver um fechamento, né, próximo à nuvem ou dentro da nuvem aqui, tá? Então você sairia aqui, tá? Porque estaria te indicando, né, que o mercado aí estaria fechando. Então, um trade aí de 900 pontos. Existem outras formas de operar? Existe, mas estou falando aqui para a gente ser mais prático aqui o objetivo, tá? 900 pontos aqui, tá? E a compra aqui acima da nuvem, tá? E você vai sair também na mesma, seguindo o mesmo raciocínio, né? Existe outra forma de operar. Se você for ver no canal aí, eu explico como é que seria mais essa operação. Você vai sair aqui também, tá? Então, também aí, ó, 100, 200, 300, 400, 500 pontos. Um trade de 500 pontos de forma simples, tá? Tradicional aqui, né? Para você não ter muita dor de cabeça aqui, tá?